Meu nome é Natalie Reynolds, e aos 29 anos, herdei 3 apartamentos de alto padrão da minha avó, Heloísa. Na época, eu estava recém-casada com o James Bennett, e decidi manter essa herança em segredo, mesmo me perguntando se era o certo a se fazer. Mas, graças a Deus, confiei no meu instinto, porque apenas 7 dias depois da nossa lua de mel, minha sogra, Diana, apareceu na porta da minha casa com um notário e alguns documentos. Aquela intuição me salvou financeiramente de um jeito que eu jamais poderia imaginar. Antes de contar como minha sogra quase colocou as mãos em tudo o que era meu, deixa aqui nos comentários de onde você está ouvindo essa história. E se você já teve que proteger algo que era seu de verdade, se inscreve para acompanhar esse canal. Minha relação com a vovó Heloísa sempre foi especial. Ela nasceu em 1935, numa época em que mulheres não eram incentivadas a terem independência financeira. Mas ela era diferente. Quando meu avô morreu de forma repentina, em 1963, ela ficou sozinha com uma pequena quantia do seguro de vida. E uma montanha de dúvidas sobre o futuro. Nunca coloque sua segurança financeira nas mãos de outra pessoa. Ela me dizia o tempo todo durante minha infância. Nem mesmo de alguém que você ama. Ao invés de se casar novamente, como todos esperavam, vovó arranjou um emprego como secretária numa imobiliária. Lá, ela observava como o mercado funcionava, estudava padrões e enxergava oportunidades que passavam despercebidas para os outros. Quando o mercado imobiliário caiu no começo dos anos 70, ela usou suas economias para comprar seu primeiro imóvel, um apartamento pequeno, em um bairro que na época ninguém valorizava. Com o passar dos anos, ela repetiu a estratégia. Comprava na baixa, segurava os imóveis e via o valor deles crescer. Quando entrei na faculdade, ela já havia construído um pequeno portfólio, mas eu não fazia ideia da dimensão. A gente era muito próxima. Eu visitava ela todo domingo, tomava café, comia os scones caseiros que só ela sabia fazer. Mas, mesmo com nossa intimidade, ela nunca falava de dinheiro. Era algo que ela mantinha só para ela. Quando foi diagnosticada com câncer, 2 anos antes de falecer, tudo mudou. Durante os 6 meses em que ela ficou doente, eu me mudei para o quarto de hóspedes da casa dela para cuidar dela de perto. E foi ali, nas noites tranquilas, que ela começou a me passar conselhos de vida que nunca vou esquecer. Uma noite, sentadas na varanda vendo o pôr do sol, ela me disse: Natalie, eu construí algo do qual me orgulho, e logo será seu. Mas me promete que vai ser inteligente com isso. Na hora, achei que ela falava de lembranças afetivas. Talvez uma pequena poupança. Quando ela faleceu tranquilamente, enquanto dormia, eu fiquei arrasada. Passei semanas tomada pela dor. Só fui entender o que ela queria dizer no dia da leitura do testamento. Para minha neta Natalie Reynolds, deixo todo o meu portfólio imobiliário, composto por 3 propriedades, disse o advogado, empurrando uma pasta para mim sobre a mesa. Abri com as mãos tremendo e vi as escrituras de 3 apartamentos, todos quitados. Um deles era um apartamento de luxo com 2 quartos no centro da cidade, avaliado em cerca de $950 mil. O segundo era um apartamento de frente para o mar, em uma área nobre, valendo $1.200.000. O terceiro era menor, com 1 quarto, localizado em um bairro promissor, estimado em $500 mil. Os 2 primeiros estavam alugados para inquilinos confiáveis, com bom histórico de pagamentos. O terceiro tinha sido a casa da minha avó. Isso não pode estar certo, murmurei, olhando para o advogado, Frank Wilson, que cuidava dos assuntos da minha avó há décadas. Sua avó era uma investidora incrivelmente inteligente. Ele explicou com um sorriso tranquilo. Ela queria que você tivesse independência, não importasse o que a vida trouxesse. Os dias que se seguiram foram uma avalanche de papelada, reuniões com administradoras e a tentativa de processar o fato de que eu, de repente, era uma proprietária de 3 imóveis valiosos. A renda vinda dos 2 alugados somava pouco mais de $7 mil por mês, mais que suficiente para cobrir taxas, seguros, manutenções, e ainda sobrava bastante. O terceiro apartamento, aquele que tinha sido da minha avó, decidi que seria meu refúgio, um espaço só meu, onde eu podia me sentir próxima dela enquanto decidia o que fazer com meu futuro.
Naquele momento, não contei para ninguém. Fiquei em silêncio. Relacionamentos passados me ensinaram, do pior jeito possível, que dinheiro pode mudar a forma como as pessoas te veem. Um ex-namorado havia emprestado milhares de dólares da minha poupança, sem pedir, dizendo que o que era meu era nosso. Outro, ao descobrir que meu salário era maior que o dele, começou a esperar que eu pagasse tudo. Essas experiências me tornaram mais cautelosa. 6 meses depois da morte da vovó, conheci James. Eu ainda estava digerindo o luto e a nova realidade financeira. Ele sabia que eu morava no antigo apartamento da minha avó, mas nunca falei do restante. Não era por querer esconder. Só não era um assunto que eu estava pronta para dividir. James era encantador, ambicioso e gentil. Trabalhava como executivo de marketing na empresa da família. Não era milionário, mas vinha de uma realidade confortável. A gente se conectou logo de cara. Dividíamos o amor por documentários históricos e comida apimentada. Ao contrário dos meus antigos relacionamentos, tudo com ele evoluiu rápido. Com 3 meses, eu já me perguntava se ele era o tal. Em 6 meses, estávamos falando de casamento. Durante todo esse tempo, mantive minha independência financeira. Pagava minha parte, administrava os imóveis em silêncio. O dinheiro dos aluguéis ia para uma conta separada, e eu só mexia nele para assuntos relacionados às propriedades ou para investir. Às vezes, antes de dormir, eu ficava pensando: devo contar tudo para ele? Ou é mais sensato esperar? Será que esconder isso era falta de confiança? Ou era apenas precaução? E nesses momentos de dúvida, eu quase ouvia a voz da vovó sussurrando: independência financeira não se negocia, Natalie, nem por amor. James me pediu em casamento na véspera do Ano Novo, 9 meses depois de nos conhecermos. O anel era lindo, uma joia de família, com um diamante refeito em uma aliança moderna de platina. A neve caía ao nosso redor, no mesmo parque onde tivemos nosso primeiro encontro. Ele segurou minha mão, olhou nos meus olhos e disse: mal posso esperar para construir nossa vida juntos. Eu disse sim, sem hesitar. Naquela noite, brindamos com champanhe no meu apartamento, aquele que tinha sido da minha avó. Eu quase contei sobre a herança. As palavras estavam na ponta da língua, mas algo me segurou. Um aviso silencioso. James dizia que sua família vinha de dinheiro confortável. O pai dele, Richard, havia fundado uma agência de marketing de sucesso, onde 30 pessoas trabalhavam, incluindo o próprio James, que atuava como diretor criativo. A mãe, Diana, vinha de uma família tradicional, cheia de status. Nunca havia trabalhado, dedicando-se a eventos sociais e conselhos de caridade. Conheci os dois oficialmente num jantar requintado, na mansão da família em um bairro elegante. A casa era digna de revista. 5 quartos, piscina, garagem para 3 carros, cada um com um veículo de luxo. Diana me recebeu com beijos no ar e um olhar que analisava da cabeça aos pés, desde meus sapatos até minha postura. Então, Natalie, ela disse, servindo os aperitivos, o James contou que você trabalha com livros. Deve ser interessante. Do jeito que ela disse interessante, dava para perceber que não achava nada interessante. Respondi com firmeza: sim, eu amo meu trabalho. Era verdade. Eu era editora numa casa editorial de médio porte. O salário era ótimo, e mesmo antes da herança, eu vivia bem. E sua família? O James disse que seus pais moram em outro estado? Sim, eles se mudaram para o Arizona depois de se aposentarem. E você mora no antigo apartamento da sua avó, certo? Que coisa. Fofa manter isso na família. Ela sorriu de um jeito que me gelou por dentro. Era como se estivesse investigando. Cada frase era uma sondagem disfarçada de cortesia. Durante o jantar, Diana fez várias perguntas que, à primeira vista, pareciam inocentes. Sobre meu trabalho, meus planos, minha família. Mas quanto mais ela falava, mais eu percebia que queria mesmo saber sobre o meu dinheiro. A partir dali, os preparativos do casamento viraram um campo de batalha. Diana tinha opinião sobre tudo. O local da cerimônia, o tipo de flor, até o tom das toalhas de mesa. Quando sugeri uma cerimônia simples numa biblioteca histórica,
um lugar que significava muito para mim e para o James, ela torceu o nariz. Os Bennet sempre casaram na Catedral de St. Mark, com recepção no Hotel Windsor. É tradição. Esses 2 lugares eram absurdamente caros, bem acima do que James e eu tínhamos combinado como orçamento. Quando mencionei isso, ela riu com desdém. Ora, nós vamos ajudar, é claro. Um casamento Bennet representa a família. Me vi num dilema. Contar que podia bancar tudo sozinha e abrir mão do segredo. Ou aceitar a ajuda dela e as consequências que viriam junto. No fim, cedi parcialmente. Aceitei a igreja, mas insisti em fazer a festa em outro local. Disse que tinha um significado especial para nós. O que era uma meia-verdade. O casamento foi lindo, mas tenso. O olhar desaprovador de Diana estava presente em cada detalhe. Meu vestido fora do padrão, a banda que escolhemos, até a comida. Mesmo assim, quando James segurou minhas mãos e disse os votos, nada mais importava. Eu estava me casando com o homem que amava. Depois de casados, decidimos manter as finanças separadas. Criamos apenas uma conta conjunta para despesas domésticas. James não questionou. Disse que os pais faziam o mesmo. Minha mãe tem o dinheiro da família dela. Meu pai cuida da empresa. Sempre foi assim. Aquilo me aliviou. Mas ao mesmo tempo me perguntei: será que o dinheiro da Diana era realmente só dela? Ou Richard controlava tudo por trás? As primeiras semanas de casamento foram uma delícia. Viajamos para a Grécia na lua de mel. Voltamos animados para começar nossa vida juntos, no meu apartamento. Nosso apartamento agora. James vendeu o loft onde morava e usou o dinheiro para reformar a cozinha e o banheiro. Durante a obra, algo me chamou a atenção. Conversando com o empreiteiro, James falou: no futuro, a gente pode derrubar essa parede aqui e fazer um conceito aberto. E quando os filhos vierem, a gente vai precisar de mais espaço, de qualquer forma. Eu respondi: esse apartamento tem muito valor sentimental para mim. Não sei se quero fazer mudanças tão grandes assim. Ele sorriu e apertou minha mão. Claro, meu amor, mas sabe como é. Cada geração tem que construir sobre o que herdou. Meus pais começaram com um pequeno escritório e fizeram o império que tem hoje. A gente precisa fazer ainda melhor pelos nossos filhos. A forma como ele falava, herança, império, fazer melhor, me fez estremecer. Aquilo parecia menos sobre amor, e mais sobre legado, patrimônio, controle. James não era ganancioso, pelo contrário, mas carregava uma ideia de família que espelhava mais a mentalidade da Diana do que a minha. E isso me preocupava. Continuei administrando os imóveis em silêncio. Um dos inquilinos pediu reparos, que resolvi com a administradora. O apartamento de frente para o mar seguia gerando renda. E o apartamento onde morávamos ia se tornando cada vez mais um lar. Mas eu sabia que estava pisando em solo instável. O segredo que guardei criou uma tensão constante. Não porque eu queria enganar, mas porque no fundo eu sabia que, se contasse, tudo mudaria. E então, como se não bastasse, Diana começou a aparecer. Com frequência. Depois da lua de mel, Diana criou o hábito de nos visitar todos os domingos, pontualmente às 14h. Toda semana, sem falhar, sempre chegava com algum presentinho inocente, um pano de prato importado, uma almofada colorida, um vaso de flores exóticas, e cada item vinha acompanhado de um comentário disfarçado de gentileza. Esses panos são da Itália, os da sua cozinha são bem simples. Essa almofada vai dar vida à sua sala. A paleta que você escolheu é um pouco apagada, não acha? Depois vinham as perguntas. Sempre sutis, sempre com um sorriso. Como está o trabalho na editora? Já pensaram em ter filhos? Sua avó te deixou só aquele apartamento ou tinha mais alguma coisa? Com o tempo percebi que ela não só suspeitava da herança, como estava investigando. Numa manhã, esqueci meu relógio na cozinha e voltei do banheiro para pegá-lo. Foi aí que ouvi a voz dela no telefone, abafada, mais clara. Sim, preciso de tudo sobre o espólio da Eloisa Reynolds. Registros de propriedade, testamento, qualquer coisa. Meus contatos dizem que não era só aquele apartamento. Isso é questão de segurança familiar. Meu sangue gelou. Naquela mesma tarde confrontei o James. Ele riu como se não fosse nada. Ah, a mamãe está só querendo se certificar de que tá tudo certo.
Ela fez a mesma coisa com o cunhado da minha irmã. E por que isso seria da conta dela? Perguntei, tentando manter a calma. Ela se preocupa com os bens da família, não é nada demais. Mas era, sim. Era muito grave. No dia seguinte, liguei para o advogado da minha avó, Frank Wilson, que agora cuidava dos meus assuntos. Eu quero garantir que tudo que ela me deixou esteja totalmente protegido, expliquei. Principalmente agora que estou casada. Frank assentiu, como se já estivesse esperando por isso. Sua avó era muito esperta. Já havia colocado os imóveis em um fundo irrevogável, só em seu nome. Mas podemos reforçar ainda mais a proteção se você quiser. E foi o que fizemos. Atualizamos toda a documentação. Colocamos cláusulas que garantiam que os imóveis permaneceriam separados de qualquer bem conjugal. Fortalecemos a estrutura jurídica com provas de que se tratava de um patrimônio herdado antes do casamento. Mesmo assim, a tensão em casa aumentava. As visitas da Diana se tornavam cada vez mais invasivas, e qualquer tentativa minha de impor limites era rebatida com frases como: "Você está exagerando. Minha mãe só quer ajudar. Não precisa ser tão defensiva." Eu começava a questionar se tinha feito a escolha certa ao entrar naquela família. Mas apesar de tudo, ainda acreditava no nosso amor. E achava que, com limites claros, dava para conviver. Eu não fazia ideia de que ela já estava armando o golpe. Na segunda-feira seguinte, James viajou a trabalho para Chicago. Estava animado com a nova campanha e me deu um beijo na porta. "Aproveita esses dias para se aproximar da minha mãe, tá bom? Chama ela para almoçar ou coisa assim." Concordei só com a cabeça. Na verdade, estava aliviada por ter uma semana de paz. 2 dias depois, na quarta-feira à tarde, a campainha tocou. Quando abri a porta, dei de cara com Diana, impecável como sempre, num conjunto bege caríssimo, joias discretas, maquiagem perfeita. Ao lado dela, um homem que eu nunca tinha visto. Terno escuro, pasta de couro na mão e uma expressão neutra. "Querida, espero não estar atrapalhando nada importante. Esse é o Sr. Peterson, nosso notário de confiança. Podemos entrar?" Antes que eu respondesse, ela já estava dentro da minha casa. O homem a seguiu em silêncio, constrangido. "Eu estava em reunião", menti, tentando recuperar o controle da situação. "Talvez outro momento seja melhor." "Não vai demorar", disse ela, sentando-se no meu sofá como se fosse dona do lugar. "É algo importante. Questão de segurança familiar." Ela olhou para o notário, que abriu a pasta e tirou uma pilha de documentos. "São só alguns papéis simples", continuou Diana. "Os bens da família Bennett são todos protegidos por um fundo patrimonial. Isso ajuda na parte fiscal e mantém tudo dentro da linha familiar." Meu coração começou a acelerar. "E o que isso tem a ver comigo?" Perguntei ainda de pé. "Você agora faz parte da família, Natalie, e ficamos sabendo que sua avó deixou. Mais do que um simples apartamento. São 3 imóveis, não é?" "Você me investigou?" "Claro que sim", ela respondeu com um sorriso gelado. "É padrão na nossa família." Ela esticou a mão, apontando para os papéis. "Basta assinar aqui e aqui, e também nessas páginas. Seus imóveis passam a fazer parte do fundo da família Bennett. Você continua com acesso, é claro, mas agora com o benefício dos nossos consultores financeiros." Peguei os documentos. Bastaram 2 minutos para entender. Se eu assinasse aquilo, perderia o controle total dos meus bens. Eles ficariam no nome do fundo familiar, sob a gestão de Diana e Richard. Eu só seria uma usuária autorizada. "O James sabe que você está aqui fazendo isso?" Perguntei, encarando-a. Ela hesitou. Depois fingiu naturalidade. "O James entende que obrigações familiares devem ser tratadas com seriedade. Ou seja, ele não sabia de nada. Esses imóveis já estão protegidos por um fundo criado pela minha avó", avisei, devolvendo os papéis. "E não, eu não vou assinar nada." Diana forçou um sorriso, mas seus olhos lançavam faíscas. "O fundo da sua avó não tem os mesmos benefícios do nosso. Você está sendo impulsiva." Naquele instante, meu celular tocou. Era o James. Atendi, com a voz firme. "Sua mãe está aqui na nossa casa. Trouxe um notário."
Quer que eu assine uns documentos transferindo meus imóveis para o fundo da família de vocês. Houve uma pausa do outro lado da linha. Que herança, Natalie? Ele perguntou atordoado. Diana tentou interromper. James, querido, estou apenas explicando as vantagens da estrutura familiar. 3 imóveis, continuei. Minha avó deixou para mim. 2 alugados, um onde moramos. Tudo em meu nome, tudo protegido por um fundo legal. E você nunca me contou? Ele perguntou magoado. A gente pode conversar sobre isso depois. Agora quero saber. Você sabia que sua mãe faria isso enquanto você viajava? Outro silêncio. Mãe, o que você está fazendo? Diana finalmente deixou cair a máscara. Estou protegendo o que é da família, James. Esses ativos precisam estar sob gestão adequada. É o melhor para todos. Não assina nada, ele disse firme. Eu volto amanhã. A gente conversa pessoalmente. Depois que ele desligou, Diana se levantou com uma frieza quase teatral. Você me colocou numa posição muito difícil, disse, guardando a bolsa. A independência financeira que minha avó me ensinou não é uma ameaça ao meu casamento, respondi. É a base dele. Pense bem no que está fazendo, Natalie. Se você não participar da estrutura da família, isso pode afetar seu futuro com o James. Você está me ameaçando? Ela ajeitou o casaco e respondeu com a voz cortante. Estou apenas dizendo que em casamentos duradouros, tudo precisa estar alinhado, inclusive o dinheiro. E com isso, saiu da minha casa, deixando o notário sem saber onde enfiar a cara. Naquela mesma noite, liguei para meu advogado, documentei tudo e adicionei novos níveis de segurança para todos os imóveis. Nenhuma mudança poderia ser feita sem autenticação dupla e comparecimento pessoal. Mas eu sabia que aquilo era só o começo. James voltou um dia antes do previsto. Quando entrou pela porta de casa, percebi que algo tinha mudado. O cabelo, que ele sempre mantinha impecável, estava bagunçado. As olheiras deixavam claro que ele mal tinha dormido. E a mala, jogada no chão da sala, parecia ter sido feita às pressas. A primeira coisa que ele disse foi: Você devia ter me contado. Você tem razão, respondi. Mas nada justifica o que sua mãe tentou fazer. Ele se jogou no sofá, afrouxou a gravata e passou as mãos no rosto. Ela disse que estava tentando ajudar. Que colocar seus imóveis no fundo da família era uma forma de protegê-los de impostos e credores. Ela também mencionou que você e seu pai seriam os administradores, por acaso? James me olhou, em silêncio. E comentou que investigou a herança da minha avó sem o nosso conhecimento? Que trouxe um notário aqui enquanto você estava fora para tentar me fazer assinar papéis escondido? Ele abaixou a cabeça. Oh, ela fez a mesma coisa com a minha irmã. Quando a Tracy casou com o Michael, a mamãe pressionou para colocar tudo no fundo da família também. E eles assinaram? Ele hesitou. O Michael resistiu no começo, mas depois o meu pai ofereceu a ele uma vaga na empresa, com algumas condições financeiras. Foi como se uma luz se acendesse dentro de mim. Aos poucos, tudo fazia sentido. Então sua família usa dinheiro para manipular quem entra nela. Não é isso, disse ele quase num sussurro. É. Segurança. Pelo menos é assim que a mamãe enxerga. Discutimos por horas. A conversa rodava em círculos. Ele se sentia traído por eu não ter contado sobre a herança. E eu me sentia invadida, desrespeitada, manipulada. No dia seguinte, Diana ligou. Não para mim, para ele. Fiquei em silêncio, ouvindo apenas o lado do James. Mãe, a gente ainda está conversando. Não, acho que envolver o papai agora só vai piorar. Sim, eu entendo a importância de segurança financeira, mas... Quando desligou, James parecia derrotado. Ela não vai desistir. Eu balancei a cabeça. Estava claro. Nos dias seguintes, ela intensificou a pressão. Primeiro, mandou a Tracy, a irmã do James, aparecer de surpresa, cheia de simpatia e uma caixa de doces. Vim ver como vocês estão. A mamãe disse que houve um mal-entendido sobre os fundos da família. Depois veio o Richard, pai do James, convidá-lo para um almoço entre homens. O que deveria ser uma conversa casual
Virou uma lavagem cerebral de 3 horas. Quando ele voltou, o rosto dizia tudo. Eles estão reorganizando o setor criativo. Ou eu aceito uma nova função com mais viagens e um corte salarial. Ou corro o risco de ser dispensado. Eles estão te punindo por minha causa? Perguntei. James não respondeu. Só encarou o chão. A tensão entre nós virou rotina. Começamos a dormir em quartos separados. Nossas conversas viraram frases curtas e frias. Ele chegava cada vez mais tarde. Às vezes, com cheiro de uísque. Até que, numa noite silenciosa e cheia de mágoas acumuladas, ele quebrou o silêncio. Não é a primeira vez que a minha mãe faz isso. Me virei para ele, surpresa. Como assim? Minha tia Cíntia, irmã do meu pai. Ela se casou com um artista, contra a vontade da mamãe. Herdou algumas obras de arte da avó, bem valiosas. Mamãe tentou fazer o mesmo, convencer a tia a colocar tudo no fundo da família. E o que aconteceu? A tia se recusou. Pouco tempo depois, o negócio do marido dela perdeu todos os contratos com os clientes da nossa empresa. Eles acabaram indo morar em Oregon. Mal falamos com eles hoje. Fiquei chocada. Sua mãe sabotou a própria cunhada? Na cabeça dela, foi lealdade à família. É sempre isso. Manipulação disfarçada de tradição. E você acha isso normal? Ele olhou nos meus olhos com sinceridade. Não, eu nunca achei. Mas sempre foi mais fácil ceder do que enfrentar. Aquela conversa foi um ponto de virada. No dia seguinte, sugeri que fizéssemos terapia de casal. E, para minha surpresa, ele aceitou. Na primeira sessão, abrimos tudo. A terapeuta nos ajudou a entender como o comportamento da Diana fazia parte de um padrão que se repetia por gerações. James contou como cresceu vendo o pai se curvar diante da mãe para manter a paz, como ele mesmo dizia. Eu prometi que nunca faria isso no meu casamento. E o que você quer agora? A terapeuta perguntou. Ele virou para mim e com os olhos firmes respondeu. Quero uma parceria, de verdade. Não um arranjo financeiro, não uma extensão dos negócios da minha família. Quero uma vida com você, Natalie. Com base em respeito e confiança. Naquela noite, deitados juntos pela primeira vez em semanas, tomei uma decisão. Peguei o notebook e abri os arquivos dos imóveis, os extratos do fundo, os contratos. Mostrei tudo. Foi isso que a minha avó deixou. Esses são os bens que sua mãe tentou tomar. Não te contei antes porque estava com medo. Medo de perder o que construí. Medo de como sua família reagiria. E por quê? Honestamente, depois de ver como sua mãe lida com dinheiro, eu só queria manter isso separado. Seguro. James ficou em silêncio, analisando cada documento. Depois disse: Você poderia ter confiado em mim. Você está certo, mas agora estou confiando. A pergunta é: o que a gente faz com isso? Na manhã seguinte, James ligou para a mãe dele e disse: Mamãe, a gente precisa conversar, os três. Diana chegou pontualmente, como sempre. Estava impecável, num conjunto social bege, brincos de pérola, maquiagem leve e cabelo arrumado como se fosse para uma sessão de fotos. Mas dessa vez, quem abriu a porta foi James, e o tom dele não deixava espaço para dúvidas. Entra, mãe. A Natalie e eu queremos conversar com você. A sala estava arrumada de propósito. 2 lugares lado a lado, de frente para o sofá. Não era à toa. Era um sinal claro de que estávamos unidos. Diana percebeu isso no mesmo instante. Seus olhos analisaram o ambiente com frieza antes de sentar. Espero que isso signifique que vocês reconsideraram o fundo patrimonial da família, disse ela, colocando a bolsa no colo. James respirou fundo. Na verdade, tomamos algumas decisões. Ela arqueou uma sobrancelha. Primeiro, ele começou. Os imóveis da Natalie vão continuar no fundo que a avó dela criou, com ela como única beneficiária. Isso é inegociável. O sorriso no rosto da Diana desapareceu devagar, como uma máscara escorregando. James, você não entende os riscos. Entendo, sim, ele cortou. E também decidimos estabelecer limites bem claros sobre finanças familiares. Nosso casamento não é uma fusão empresarial.
Ela então virou o olhar para mim, e o tom mudou. Você virou meu filho contra a própria família. James interveio na hora. Isso não é Natalie contra a família. É sobre respeito. Você investigou a herança dela pelas minhas costas. Trouxe um notário para tentar arrancar a assinatura dela enquanto eu estava fora. Isso não é comportamento aceitável. A máscara dela caiu por completo. Esses imóveis deveriam estar sob controle da família. Você tem ideia do que poderíamos fazer com esse patrimônio? O apartamento de frente para o mar, por exemplo, poderia ser usado como garantia para o projeto de expansão do seu pai. E aí estava, a motivação por trás de tudo. Você pesquisou os imóveis. Falei, a ficha caindo. Você sabe exatamente o valor de cada um. Ela não negou. A família Bennett lutou por gerações para conquistar segurança financeira. Quando surgem oportunidades de fortalecer isso, nós aproveitamos. É assim que famílias bem-sucedidas operam. James se inclinou para frente. É por isso que o papai quer expandir a empresa? A situação financeira está pior do que vocês contaram? Diana hesitou. O seu pai fez alguns investimentos arriscados. Nada grave. Só questões de fluxo de caixa. James olhou direto nos olhos dela. São dívidas de jogo, não são? Ela arregalou os olhos. Ele não está jogando. Mãe, eu vi os recibos na gaveta dele quando eu ainda morava com vocês. Como estão agora? Quanto é? Diana baixou os olhos, respirou fundo e confessou. Quase 700 mil. O silêncio preencheu a sala como um soco no estômago. A empresa está no limite. Os bancos não liberam mais crédito. Precisamos de uma garantia para um empréstimo, até recebermos os pagamentos de clientes no próximo trimestre. Ela me encarou. Por isso, Natalie, eu precisava de seus imóveis. Era a única saída. E ao invés de pedir ajuda, vocês tentaram me enganar? Bennetts não pedem ajuda. A gente resolve. E olha onde isso os levou, respondi. Mas a boa notícia é que vocês têm uma chance. Só que será nos nossos termos. James apertou minha mão e falou. Estamos dispostos a ajudar, mas com condições. Diana ficou paralisada. Você ajudaria? Depois de tudo? Sim, falei. Mas escuta com atenção. Primeiro, o Richard teria que buscar ajuda profissional, de verdade, para o vício. Chega de promessas vazias. Segundo, James tomaria uma decisão definitiva. Deixar a empresa da família. Ele já havia recebido uma proposta da Meridian Marketing e ia aceitar. Diana ficou em choque. Você não pode sair agora. A empresa precisa de você. O que a empresa precisa, James respondeu, é de gestão profissional, não de parentes se acobertando. Por fim, propusemos usar um dos imóveis, o do centro, como garantia temporária para o empréstimo, com um contrato extremamente detalhado, feito pelo nosso advogado. Eu continuaria como dona legítima, com todas as cláusulas de segurança. E mais uma coisa, James completou. Você deve um pedido de desculpas a Natalie. Sincero. Diana ficou em silêncio por longos segundos. Então, de repente, ela começou a chorar. Mas não eram lágrimas controladas e dramáticas como de costume. Eram lágrimas de verdade. O corpo tremia. A maquiagem escorria. Está tudo desmoronando, ela sussurrou. O Richard promete que vai parar, mas sempre volta. A empresa está afundando. Tracy e o Michael estão pensando em se mudar para Seattle. Eu só queria manter tudo de pé. Foi o único jeito que aprendi. E naquele momento, pela primeira vez, eu não vi a sogra controladora. Vi uma mulher apavorada, tentando salvar tudo ao seu redor da forma errada. Não desculpava o que ela fez, mas me ajudava a entender. Você não precisa controlar tudo sozinha, disse. Mas se quiser nossa ajuda, precisa respeitar nossa independência. Isso não é um golpe, é uma parceria. Ela balançou a cabeça devagar, aceitando. Nos dias que seguiram, aquilo que começou como um confronto virou um plano. Um plano de reconstrução, não só da empresa do Richard, mas da dinâmica da família Bennett inteira. Richard, no começo, resistiu. Negou o vício, relativizou as perdas, tentou manter a pose de patriarca inabalável, mas quando se viu diante da realidade crua,
A ameaça de falência, a rejeição de novos créditos, o distanciamento da própria filha, cedeu. Aceitou iniciar tratamento sério, supervisionado. Não promessas vagas, mas um programa completo de reabilitação e acompanhamento financeiro. Diana também teve que abrir mão do controle. Com relutância, aceitou os termos do nosso acordo. A empresa começou a ser reestruturada com a ajuda de uma consultoria profissional, indicada por James, que agora estava fora do negócio da família e oficialmente contratado pela Meridian Marketing. Lá, seu talento finalmente floresceu sem interferências familiares, sem chantagens emocionais. Ele chegava em casa leve, inspirado, feliz. Enquanto isso, eu continuei administrando os imóveis com mais tranquilidade. Mês a mês, a renda entrava, os contratos estavam protegidos, e eu finalmente me sentia no controle total do que era meu. Sem medo, sem segredos. O apartamento no centro, usado como garantia, foi amparado por um contrato robusto, com prazo de vigência e cláusulas de resgate. Tudo documentado, tudo limpo. Nada daquelas entrelinhas perigosas que Diana costumava adorar. 3 meses depois daquele confronto, recebemos um convite para jantar na casa dos Bennett. Confesso, fui com o estômago revirado. Mas o que encontrei foi surpreendente. Richard, recém-saído da primeira fase do tratamento, parecia mais presente, o olhar mais suave, menos perdido. Diana, pela primeira vez, não estava maquiada como uma estátua de porcelana. Estava simples, um vestido azul claro, sem joias, sem teatralidade. E mais silenciosa. Não de forma passivo-agressiva, mas como quem está tentando ouvir. Após a sobremesa, ela puxou um envelope da bolsa e o colocou na minha frente. Isso é meu pedido de desculpas, disse com a voz baixa. É oficial, escrito, registrado, do jeito que deve ser. Dentro do envelope havia uma carta de desculpas, formal, assinada, e a escritura de um pequeno chalé à beira-mar, que eu nem sabia que existia. Foi da minha mãe, ela explicou. Ela deixou para mim com a condição de que eu entregasse à próxima geração no momento certo, e eu acho que esse momento é agora. Quero que você e o James tenham isso. Não no fundo da família, mas de vocês. Só de vocês. Aquilo era mais do que um presente. Era um símbolo, um gesto de confiança, uma espécie de reparação. James apertou minha mão discretamente sob a mesa. Pela primeira vez, senti que Diana estava tentando mudar. A partir dali, nossa relação com a família dele nunca foi perfeita, mas foi diferente. Honesta, com limites respeitados. 1 ano após aquele jantar, James e eu comemoramos nosso 2º aniversário de casamento no chalé. Sentados na varanda, de frente para o mar, vimos o pôr do sol juntos. E ali, no balanço de madeira que range a cada brisa, ele me contou. A Meridian quer abrir uma nova divisão voltada para projetos sociais, e me ofereceram para liderar. Sério, isso é incrível. É exatamente o tipo de trabalho que eu sempre quis fazer. Ah, e a gente conseguiu a conta da Fundação Morgan. O contrato é de 6 dígitos. Eu o abracei. Estava genuinamente orgulhosa. Ele tinha encontrado o seu espaço. Eu também tenho uma novidade, disse com o coração acelerado. Fiz um teste essa manhã, e deu positivo. Ele arregalou os olhos. A felicidade transbordava em cada traço do rosto dele. A gente vai ter um bebê? Assenti, sorrindo. Ele me envolveu num abraço apertado, e ficamos ali por longos minutos, só sentindo o vento, o mar, o futuro. Na semana seguinte, começamos a planejar. Criamos um fundo para o bebê. Estabelecemos uma nova estrutura jurídica, com uma cláusula de independência, semelhante à que minha avó havia feito para mim. Quero que nosso filho tenha segurança, mas também liberdade, falei. Quero que ele ou ela aprenda a cuidar do que é seu, sem medo e sem amarras. E eu quero ensinar tudo sobre limites saudáveis, completou James. Sobre respeitar os outros, mas também se respeitar. Até Diana reagiu de forma diferente à notícia da gravidez. Ao invés de aparecer com conselhos e presentes caros, ela perguntou: o que vocês precisam? Como posso apoiar vocês sem atrapalhar? E pela primeira vez,
Vi nela um reflexo da avó que ela dizia querer ser. Uma mulher aprendendo a amar sem sufocar. Criamos também uma fundação no nome da minha avó. Fundação Heloísa, dedicada a ensinar educação financeira para meninas e jovens mulheres. Ajudá-las a conquistar o que eu tive a sorte de herdar. Não os imóveis, mas o conhecimento, a confiança, a autonomia. Você não só honrou o legado da sua avó, James me disse uma noite. Você transformou ele numa ponte para outras mulheres também atravessarem. Naquele momento eu entendi. Aquela história não era apenas sobre herança, sobre imóveis, sobre sogras e confrontos. Era sobre aprender a dizer não, sobre proteger o que é seu, mesmo quando o mundo te pressiona a ceder, sobre escolher o amor sem abrir mão de si mesma. E, acima de tudo, era sobre entender que a herança mais valiosa que alguém pode deixar é a coragem de ser livre.